nosso debate, essa investigação, Caio, começo de novo com você, ela tem várias etapas. Hoje, conversando na PGR, estava perguntando, falando, e aí, estamos chegando nos grandes financiadores? E a resposta foi, ainda não. Temos ali até a nossa Tarja está falando, né, dos fazendeiros acusados de incitar ataques, são alvos da PF. Mais ou menos ali metade dos alvos vem desse setor, o que, enfim, está um pouco ali no mau humor, na briga do presidente Lula com o setor agrícola, mas... o que me disseram na PGR é que ainda estão olhando quem deu dinheiro no PIX, que era indicado ali para financiar o transporte de quem foi para Brasília. Que a investigação séria vai começar agora que eles tiveram acesso aos relatórios de inteligência. Matéria que o Theo Cury trouxe hoje para nós. Tiveram acesso à ABIN, pediram à Polícia Federal as transcrições de alguns depoimentos que eles têm lá e a quebra de alguns celulares de alguns membros da Polícia Militar. E tem também relatórios de inteligência do Senado. Tudo isso está agora na mão da PGR para tentar chegar em quem realmente financiou e foi o mentor intelectual ou os mentores intelectuais disso daí. Você acha que vamos chegar lá, Caio? Então, tem um desafio grande aí da própria PGR nesse processo todo, Raquel, que é fazer uma linha de corte, né? Porque você vai, vamos dizer, punir quem fez um Pix de R$10, né? E tem até a informação que a gente tem que centenas de pessoas fizeram Pix de 10, 15, 20, 30, né? Então, você precisa ter uma linha de corte. O próprio processo que já está no Supremo, com réus já... investigados já tornados réus, né? Cada semana vem mais um lote, ele já dá uma dimensão muito grande desse processo. Então, se for assim, vamos pegar todo mundo que fez Pix e vamos investigar todo mundo e pedir a condenação de todo mundo. Você fica um processo inviável. Sempre gosto de comparar com o mensalão, que eram 40 réus e demorou 3, 4 anos, 5 anos, né? Entre o começo e se a gente considerar os embargos, tudo que aconteceu depois ali 2012, 13. Ou seja, não adianta, e o processo agora já vai bater ali o quê? 1.000 réus, né? 1.000 investigados formalmente. Aí se você amplia ainda mais, vai para o quê? 2.000, 3.000? Isso não acaba nunca e os crimes prescrevem também. Não sei até que ponto o Supremo tem estrutura para um julgamento desse porte, tendo em vista que o Supremo está deixando todas essas pessoas sendo julgadas com eles por uma interpretação ali, até concordo, né, que são crimes graves, crimes contra o Estado Democrático de Direito, embora haja um debate sobre essas pessoas serem julgadas na primeira instância, porque ninguém ali, pelo menos a maioria, tem prerrogativa de foro. Portanto, é preciso ter uma linha de corte. E o próprio Carlos Frederico, quando eu estive já com ele, conversei com ele. Carlos Frederico dos Santos, o procurador responsável. Isso, eles têm essa percepção, né, que você precisa, acima de 100, acima de 1.000, é um grupo seleto de grandes financiadores, mesmo os manifestantes, até que ponto ali são os criminosos, os golpistas mesmo, os que invadiram o Congresso, os que invadiram o Palácio, ou você pega todo mundo, né, e fazer a correlação também, o nexo de causalidade do sujeito que fez o Pix de R$20 para financiar um ônibus para protestar contra o governo, mas aí ele pode usar a justificativa que não sabia que ia desencadear naquele processo. Então, enfim, eu acho que o essencial, e tenho essa percepção das fontes que a gente conversa ligadas a esses casos, é fazer um recorte, né? A partir de quanto que a gente vai considerar que o sujeito foi determinante para tudo o que aconteceu, infelizmente, no 8 de janeiro. Janaína, a gente sente nas autoridades, nos investigadores, um empenho muito grande de tentar realmente fechar as peças desse quebra-cabeça. Não está fácil, porque fica difícil ter acesso a determinados relatórios, etc. Mas, por enquanto, ainda está muito na superfície. Você tem a sensação que estão realmente nos peixes pequenos. Vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Caio. Qual é a sua expectativa em relação a essa investigação? Ela vai conseguir dar para a sociedade as respostas que a sociedade precisa? Quem realmente organizou
aquilo dali, toda a depredação que a gente assistiu? Acho que a primeira pergunta é se houve um organizador, porque eu confesso que eu tenho sérias dúvidas. Né? Para além desse ponto levantado pelo Caio dos valores, é importante que pessoas, para serem submetidas a processos, para serem presas, alvos de busca e apreensão, efetivamente tenham tido consciência do que ia acontecer. Porque nós estamos falando de direito penal, né? São medidas drásticas. Então, se alguém fez um Pix ainda de um valor, que seja de um valor maior, para financiar um grupo de manifestantes irem a Brasília, esse alguém se transforma num criminoso por causa disso, automaticamente, sem avaliar se houve um conluio, sem avaliar se houve uma combinação, um combinado, uma determinação. Então, tem que tomar muito cuidado, né, para que o curso não saia da racionalidade. Né? Para ter consequência criminal, é necessário ter consciência da ilicitude. Tem que tomar muito cuidado, porque eu tenho percebido um automatismo. Por exemplo, enquanto aquelas pessoas estavam em frente aos quartéis, era muito comum outras pessoas que não podiam ficar em frente aos quartéis se unirem para comprar mantimentos, para comprar água, levar água para as pessoas beberem. Juridicamente falando, são ações neutras, não são ações criminais. Então, eu tenho essa preocupação e acho até que o próprio governo deveria ter a preocupação de não criminalizar, né, os opositores, as pessoas que pensam diferente. Houve os ataques, houve a vandalização ali, né, os danos a patrimônio público, essas pessoas estão sendo localizadas, identificadas, muitas estão presas, outras tantas estão processadas. Mas seria importante resguardar, né, que inocentes, que pessoas que não tivessem, que não tenham tido consciência do que ia acontecer, não sejam tratadas como criminosas e sob a pecha de crimes da maior gravidade. Né, da maior gravidade. Então, eu tenho essa preocupação, sim. Hoje, a gente não sei quem foram os alvos hoje, pelo menos eu não encontrei detalhes sobre as pessoas. Tem essas referências sobre alguns casos em que se encontrou dinheiro, em outros casos armas, né? Mas, assim, eu não sei. Mesmo os valores a serem bloqueados. Tem que ter proporcionalidade entre a ação e o bloqueio. Se alguém com muito dinheiro eventualmente financiou um ônibus sem saber do que ia acontecer, todo o dinheiro dessa pessoa vai poder ser bloqueado, não vai ter uma análise de proporcionalidade, o direito penal exige isso. Passou. Pode, Joel, e só jogando uma provocação da Janaína, dá para imaginar que não houve organizadores? Veja, dias antes dos ataques acontecerem, a gente sabe que a Polícia Federal, por exemplo, emitiu um relatório em que ela mais ou menos descreveu exatamente o ataque que aconteceu. Eu acho, no mínimo, improvável que a Polícia Federal, que estava investigando, soubesse o que ia acontecer, mas que quem estava organizando e fazendo não tivesse a menor ideia. Alguém do lado das pessoas, dos manifestantes, que isso não era segredo para ninguém, estavam há meses pedindo, clamando por um golpe de Estado, que no mínimo algumas pessoas que organizavam, que financiavam e que levaram milhares de pessoas a mais para Brasília para o dia 8, soubessem que os ataques aconteceriam e estavam levando por esse motivo. Não quer dizer que todo mundo que deu alguma quantia soubesse, estamos de acordo. Agora, supor que ninguém soubesse, que aconteceu quase que de forma espontânea, num momento de loucura, bom, então como é que os investigadores sabiam antes? Coisa que os próprios envolvidos naquilo ali não sabiam. E o ato que aconteceu, vamos lembrar, sim,
teve o ato de vandalismo material. Crime, tem que ser pago. Ótimo que bloquearam milhões de reais, porque vai custar milhões de reais sim, todo reparo, já custou. Tem que reparar os cofres públicos mesmo. Mas essa foi só a parte do dano material. Essas invasões foram um ataque à própria República Brasileira, porque elas queriam um golpe de Estado. Mas como um golpe de Estado, se não tinham armas nem nada? Porque acreditavam, talvez de forma insana, que iriam provocar uma resposta das Forças Armadas, que iriam intervir, anular as eleições e manter Bolsonaro na presidência. Era isso que eles acreditavam. E isso estava em linha de outras pessoas que a gente tem acompanhado esses últimos dias também, essas ligadas ao governo, que também tinham ideia de provocar de diversas maneiras, seja numa conversa privada, seja por outros caminhos, provocar as Forças Armadas a agir e impedir a posse ou impedir a presidência do Lula. Então, as pessoas queriam golpe, as pessoas foram para Brasília aos milhares e acabaram cometendo um ataque que tentava fazer e efetuar um golpe de Estado. Eu acho, no mínimo, improvável, quase impossível, que nenhuma dessas pessoas soubesse que iriam tentar e planejasse, portanto, tentar um golpe de Estado. Boris, sua avaliação sobre as investigações, sobre se houve planejamento ou não, se chegaremos aos culpados? Eu concordo com o Joel. Eu acho dificílimo que não tenha havido um planejamento. As pessoas sabiam o que podia acontecer. Agora, claro que esse pessoal agiu com a mão de gato, com a mão do gato. Não vai ser fácil de colocar a mão neles. Eles sabiam que poderiam ser punidos. Esse pessoal não é bobo, não era um pessoal simplório, né? Não era um pessoal simplório. Mas eu acho também que um julgamento aos magotes, né? Milhares de pessoas sendo julgadas ao mesmo tempo, eu acho perigosíssimo. Acho que o fator dolo, né? O fator vontade, o fator consciência do que se está fazendo, do que se quer fazer, é primordial nesse caso. Então, eu temo que muita gente que foi ou que contribuiu inocentemente, é uma manifestação contra o Lula, a favor do Bolsonaro, vamos mostrar nossa força, mas que nem pensava em golpe, deve ter tido muita gente, talvez até a maioria. Eu acho que existe uma ânsia de punição e, eu vou mais adiante, uma necessidade política de punição dessa gente. Agora, é preciso tomar cuidado, é uma situação muito delicada, né? Porque pode estar envolvendo inocentes, aí eu insisto na questão do dolo, e vamos ver o que vai acontecer. Agora, nós que prezamos a democracia e quem também preza a democracia, tem que fiscalizar para que o processo corra na forma da lei e da Constituição. Essa ânsia de punição pode desviar o processo dos seus trilhos legais, né? Essa coisa, por exemplo, de estar no Supremo, quando muita gente, muitos juristas acham que deveria estar em primeira instância. Então, cuidado, todo cuidado é pouco. Não é tão simples assim, pegar todo mundo e punir. Tem gente que está lá e foi lá de alegre, foi lá de bobo, de adesão, enfim. Mesmo as pessoas que estavam invadindo, algumas delas nem sabiam o que estava acontecendo. Tinha muita gente lá, das pessoas que se manifestaram, que era massa de manobra, que estava nas mãos dos manipuladores que, na minha opinião, existiram, estão bem escondidos e sabiam muito bem o que estavam fazendo.